E aí galerinha concurseira, como vai? Eu sou o professor Neto Paixão. Hoje eu vim falar para vocês sobre noções de farmacologia. Vocês vão ver que para as provas de residência e concurso de enfermagem, a gente vai precisar se debruçar sobre o estudo da farmacologia. No entanto, é preciso que vocês compreendam e conheçam alguns conceitos básicos. É exatamente sobre esses conceitos que a gente vai trabalhar hoje para que você possa gabaritar as questões de residência e concurso de enfermagem. Beleza? Vamos lá então. Primeiro a gente entender o que é a farmacologia. A farmacologia é essa ciência que ela vai estudar as drogas e as ações dessas drogas. Por exemplo, dentro das ações vamos entender então a absorção, que é o mecanismo de ação, excreção e efeitos adversos das drogas dentro do organismo. E esse conceito de droga é importante que a gente saiba diferenciar de onde vem esse conceito, de onde surge o conceito de droga, que droga é qualquer substância química que vai ser capaz de produzir alterações fisiológicas ou patológicas no organismo vivo. E essas alterações elas vão resultar então em efeito benéfico ou maléfico. Então todos os dois efeitos estarão dentro do conceito de droga. E quando os efeitos eles forem benéficos, vamos denominar então de medicamento. Por outro lado, quando os efeitos forem maléficos, vamos denominar a droga de tóxico. Então o conceito de droga ele é mais amplo, vai abarcar tanto efeitos benéficos quanto efeitos maléficos. Para o efeito benéfico, medicamento, para o efeito maléfico, tóxico, ok? Então, diante desse conceito de droga, vamos derivar mais dois conceitos importantes, que é exatamente o de mecanismo, medicamento ou fármaco. Lembre isso, medicamento ou fármaco, efeito benéfico, tóxico, efeito maléfico. Não precisa a gente criar problema, a divisão vai ser feita exatamente dessa forma como a gente já discutiu no slide anterior. A farmacologia ela vai ser utilizada com os objetivos profilático, terapêutico, paliativo e diagnóstico. Então, quando a gente pensar no uso de medicamentos, no uso de drogas e esse estudo dos fármacos, vamos analisar, por exemplo, medicamentos que vão ser utilizados para fazer profilaxia de algumas doenças, medicamentos serão utilizados durante o processo terapêutico. Imagine um paciente que faz, por exemplo, terapia antipertensiva. Então, vai ser um paciente que ele vai utilizar por longo período de tempo aquele medicamento. Medicamento para uso paliativo, então, por exemplo, para diminuição de dor. E medicamentos para fins diagnósticos. Então, você utiliza uma determinada medicação para se submeter, então, ao exame diagnóstico. Por exemplo, o contraste de iodo. Pode ser uma substância química utilizada exatamente para esse efeito diagnóstico. A ação de medicamentos é importante que a gente entenda. Os medicamentos eles vão agir no organismo vivo de diversas maneiras. Eles vão produzir então efeitos ou ações. Os tipos de ação vão ser divididos em ação local ou ação sistêmica. Fácil da gente entender. A ação local vai ser aquela ação que vai ocorrer no local da aplicação. Por exemplo, pense aí no pomada ou colírio ou então no anestésico tópico em pomada local. E a ação geral sistêmica vai ser a medicação que a gente vai utilizar, ela vai gerar um efeito sistêmico, né, para todo o corpo, nos diversos sistemas do corpo. Então a medicação, primeiro ela vai ser absorvida, depois ela vai entrar na corrente sanguínea para provocar então a ação naquele local desejado. Por exemplo, imagine que você toma uma medicação intravenosa. Então ela vai ter uma ação sistêmica, vai ser absorvida pelo organismo. A partir daí, então, ela vai cair na corrente sanguínea para os órgãos alvo que você pretende utilizar, então, essa medicação. Tipo de ação local. Alguns exemplos que poderemos considerar são antisséptico, que ele vai impedir o desenvolvimento de micro-organismos vivos, por exemplo, álcool iodado e a clorexidina alcoólica. Adstringente, que é um medicamento que contrai o tecido, exemplo, loção para fechar poros. Irritante, que são medicamentos que irritam os tecidos. Paliativo, aplicado no local para alívio de dor, né, como a gente citou anteriormente, por exemplo, uma pomada que você vai aplicar ali para anestesia tópica. Emoliente, que ele lubrifica e amolece o tecido. E anestésico, paralisa as terminações nervosas sensoriais. E tipo de ação geral ou sistêmica. Vamos ter, por exemplo, estimulantes, que aumentam a atividade de um órgão ou tecido. Por exemplo, cafeína. Cafeína estimula o sistema nervoso central. Vamos ter também depressores, que vão fazer o efeito contrário, vão diminuir as funções de um tecido ou órgão. Então, por exemplo, a morfina, ela deprime o sistema nervoso central, então tem uma ação bem contrária aí da cafeína. Cumulativo, é um medicamento cuja eliminação é mais lenta do que sua absorção. Já que a eliminação é mais lenta que a absorção, ela vai acumular dentro do organismo. O medicamento que tem esse efeito que seria o medicamento mais clássico da gente com certeza citar, é a digitalina.
anti-infeccioso. Ele é capaz de destruir os micro-organismos responsáveis por uma infecção, e antagônicos quando as duas ou mais substâncias administradas têm efeito contrário. Então, por isso, eles vão gerar um antagonismo. Uma vai causar um efeito, a outra vai causar o efeito extremamente oposto. Agora é importante que a gente entenda e compreenda esses dois conceitos, que talvez sejam os conceitos mais importantes. Primeiro, farmacocinética e segundo, farmacodinâmica. A farmacocinética, ela vai estudar o caminho que o medicamento faz no organismo, ou seja, desde a absorção desse medicamento, desde que você escolhe, na verdade, a via de administração. Imagina que você vai tomar um comprimido, né, para dor de cabeça. Então, a absorção vai ser ali o comprimido que vai ser utilizado por via oral até o momento da excreção do medicamento do seu organismo. E a farmacodinâmica, ela vai estudar basicamente o mecanismo de ação. Então, ela vai estudar a forma como a droga age no seu organismo. Então, como é que a droga ela causa esse efeito? Isso é um mecanismo de ação, exatamente sobre isso que a farmacodinâmica vai se debruçar. Então, note que uma vez que o medicamento ele entra no organismo, essas etapas vão ocorrer de forma simultânea. Então, elas não vão ocorrer de formas distintas, de formas separadas. Essa separação é apenas para fins didáticos, para que a gente possa compreender. Daí a importância de você compreender bem, você entender bem esses dois conceitos de farmacocinética e farmacodinâmica. Etapas da farmacocinética. Então, primeiro, a absorção. Então, o momento que você ingere a droga, seja, né, por vários tipos de via, imagine via oral, via intravenosa. Depois, essa droga ela vai ser distribuída. Então, ela vai cair na corrente sanguínea, ela vai atingir principalmente os órgãos que têm uma corrente mais calibrosa, por exemplo, o pulmão. Depois daí, então, ela vai ser redistribuída então, para outros órgãos e que vai ter um suporte sanguíneo menor para levar essa medicação até esses órgãos. Depois a biotransformação. A biotransformação vai ser o momento em que a droga ela vai começar a ser degradada, principalmente compostos mais hidrossolúveis, que vai levar então até a próxima etapa, que é a etapa de excreção. Então ela se transforma numa substância mais hidrossolúvel, daí então ela vai ser excretada, ela vai ser de forma simples posta para fora então do seu organismo. Para a enfermagem, é importante, quando a gente fala de medicação, quando a gente fala de manipulação de drogas, a gente sempre lembra dos 9 certos da enfermagem. Esses 9 certos da enfermagem, eles vão estar intimamente ligados à segurança do paciente. Então, quando a gente pensa na segurança do paciente, vamos pensar, né, nesse conjunto de garantias para que o paciente ele tenha uma administração da droga segura. Então, quando a gente pensa nos 9 certos da enfermagem, é importante que sim, para as provas de enfermagem, a gente lembre de cada uma dessas etapas. Então vamos revisar essas etapas. Primeiro, medicação certa, paciente certo, dose certa, via certa, hora certa, registro certo, ação certa, forma farmacêutica certa e monitoramento certo. Lembrar de monitoramento é extremamente importante. Então você vai fazer essa avaliação dos sinais vitais e a equipe de enfermagem com certeza será responsável por fazer essa avaliação de sinais vitais, por fazer o monitoramento do paciente. Imagina que seu paciente ele entra numa unidade de emergência com um pico de pressão alta, por exemplo. Então o paciente ele vai fazer uma medicação antihipertensiva. Então é preciso que você faça um monitoramento para saber se de fato aquela medicação ela surtiu efeito, se a pressão arterial do paciente ela foi reduzida. Ou, digamos, será que a pressão arterial do paciente ela foi drasticamente reduzida e agora você precisa fazer uma elevação da pressão? Então isso vai ser avaliado através do monitoramento e a equipe de enfermagem vai atuar exatamente nessas 9 etapas. Lembrem sempre disso. Os 9 certos da enfermagem vão estar intimamente ligados à segurança do paciente e à administração de drogas. A logística das medicações dentro do ambiente hospitalar ela vai se dar da seguinte forma. Primeiro, vai começar com o médico, através da prescrição da medicação. Depois a farmácia vai receber então essa prescrição, vai dispensar a medicação. Por último, a equipe de enfermagem vai receber essa medicação da farmácia e vai preparar e administrar e monitorar a medicação. Então, preparação, administração e o monitoramento desse paciente que fez uso da medicação. Exatamente nessa etapa aí que a enfermagem ela vai atuar. E é nessa etapa, então, que nós, como enfermeiros, devemos nos preocupar dando maior importância. Não que as outras etapas não sejam importantes. Obviamente, a gente vai conferir prescrição, vamos conferir dispensação. Mas, se a gente isolar
a função da enfermagem, se a gente isolar então a atuação da enfermagem, vamos pensar então no preparo, administração da droga e monitoramento do paciente. Considerando a resolução COFIN 311 de 2007, ela normatiza o Código de Ética Profissional de Enfermagem. Ela traz aí alguns artigos bem importantes que elas vão fazer referência a esse uso de drogas. Por exemplo, o artigo 12, falando sobre a responsabilidade e dever, ele diz assim: é responsabilidade e dever assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de quê? De imperícia, negligência ou imprudência. Então é preciso que a atuação da enfermagem, no que se refere também à administração e preparo de medicamentos, seja livre de imperícia, negligência e imprudência. Artigo 18, falando sobre responsabilidades. Enfermeiro e técnico de enfermagem devem manter-se atualizados, ampliando seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais em benefício da clientela, coletividade e do desenvolvimento da profissão. Então, por isso a importância da gente conhecer os medicamentos, de conhecer farmacocinética, conhecer farmacodinâmica, conhecer efeitos adversos, conhecer indicações daquele medicamento. Artigo 30, proibições. Então, é proibido administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade dos riscos. Esse artigo, inclusive, ele é amplamente cobrado nas questões de concurso. A gente não deve esquecer disso nunca, na nossa prática e nunca também para as questões de concurso. Artigo 32, falando também sobre proibições. Então, é proibido executar prescrições de qualquer natureza que comprometam a segurança do paciente. Agora, a gente só vai executar, ou melhor, a gente só vai se recusar a executar a administração dessa medicação se a gente tiver o conhecimento técnico, científico e clínico sobre a medicação. Daí a importância da gente fazer o pleno uso, o pleno estudo da farmacologia dos efeitos das drogas no organismo, tá ok? Para que a gente possa então fazer essa avaliação, tanto na clínica quanto para as nossas provas de concurso e residência. Ok, galera? Por favor, continue acompanhando o canal do YouTube, a página @NetoPaixãoProf aí do Facebook e também o grupo do Facebook, que é o concurso de enfermagem Professor Neto Paixão. Por favor, podem continuar acompanhando, vendo, está sempre postando várias coisas novas, vários materiais, vídeos, artigos, links úteis para vocês. Podem mandar também dúvidas, críticas e sugestões, ok? Abraço e até o próximo vídeo.